Regina, Oscar. Oi, Regina, bom dia. Boa tarde. Boa Regina, tarde. Oscar, como é que vai? Tudo bom? E você, Zé? Eu tô péssimo. Que é isso? Eu peguei uma inflamação na garganta, mas eu vou falar aí com o pessoal, vou dar um alô para não ficar devendo. Boa Eduardo, noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa Eduardo. noite, boa Boa noite a Oscar, todos. Sônia, Eduardo. como estás? Olá. Tudo bom? Olá, Sônia, como estás? Hola José, hola amigos, ¿qué tal? Nossa, Qué gusto verlos, qué boa gusto. noite. Está en Argentina, en Buenos Aires? No, no, vivo en Uruguay ahora, hace unos años. Uruguai. Uruguai. Aham. Que Sí, maravilha. sí, Muito bem. mucho Prazer, más prazer em tranquilo. vê-la. Muito prazer mesmo, né? Grande prazer, grande prazer. Você conhece o Muy- Eduardo? Vocês se conhecem, né? ¿Cómo, José? Conhece a Eduardo Barra? Ahora conozco, Sim. por Fernanda, porque no lo conocía, pero Fernanda Ah, me mandó un Fernanda aviso. Rocha. Sí, Essa Nos está em conhe... todas. Ela está em todo. é, sí, sí. Rafael Lima, tudo bem, Rafael? Você Oi, está oi, com... boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Tudo jóia? tudo bom. Tudo legal. Prazer. Vamos esperar um pouquinho, né? Aí a gente começa. ainda Pronto. faltam alguns minutinhos. Aham. Eduardo y Sim, José, les voy a contar por qué me interesa tanto este tema. sim, pois não. Estoy haciendo un libro que ya tengo como el 80% sobre las expediciones que hizo el paisajista Eduard André por América. Uhum. Y, o sea, estuvo en muchos países, ¿no? Muchos Sim, países. Y entonces empecé hace ya unos cuantos años, ¿no? Y me encantó el asunto de las expediciones y entonces estuve leyendo todo lo de Humboldt, lo de Darwin, y me enganché con el tema. Entonces, me gustó tanto el tema que dije, ¿cómo tengo que escuchar esa palestra? o tema é apaixonante, né? A gente vai descobrindo cada vez mais coisas e mais coisas e mais coisas, e não tem fim, né? É um assunto que não tem fim, né? E a cada dia eu descubro um novo naturalista, novo não, né? Mas um naturalista que eu desconhecia, né? E que tem uma trajetória interessantíssima. E tem várias formas de você ler isso, né? Você pode ler como um espírito assim, ambientalista, mas pode ler apenas como uma aventura, né? Como aventuras, né? Sí. São aventuras incríveis, né? Que esses camaradas passavam, né? Viviam, né? Então é muito interessante, é muito interessante. Eu estou apaixonado. Oi, Diana. Hola Diana, gracias por el email. Y conocí, a raíz de esto, conocí a una investigadora de Ecuador que vive en Francia y que estudió todas las expediciones Francia-Ecuador. Entonces ya veo que se está haciendo una red Na rede. de gente que está estudiando eso. Acá en Uruguay
lo de Darwin está acá justamente en Maldonado, en el departamento de Maldonado donde vivimos nosotros. Darwin estuvo 2 meses porque se le rompió el barco. Y está la casa donde paró y su habitación, y acá todo, hay todo, digamos, un recuerdo de Darwin. Y sí, creo que desde hace como 5 años que por toda América se está investigando este tema. Hola, Fernanda. Fernanda, tá boa? A responsável, né? A culpada. A culpada. Oi, Fernanda. Oi, Diana. Tá entrando, acho que é Orlando, está entrando aí. É o Orlando, eu já falei com ele até antes, um pouco. Ô, Eduardo, a hora que você quiser começar, me avisa, eu aciono aqui os controles, Deixa eu os ver que horas motores. são. Os motores são exatamente 19h03, né? Acho que a gente pode ir começando, né? Bom, Vamos, então então vamos. aciona os motores. Então, vou acionar. Eu vou começar cumprimentando as pessoas todas. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Esse é um assunto que é super interessante e pouquíssimo explorado, né? Então, é muito bem-vinda essa ideia do Eduardo de fazer essa palestra, inclusive porque ele vai abordar do ponto de vista de paisagismo, que é mais raro ainda, porque o que a gente tem visto são relatos históricos com pouca interpretação paisagística, a não ser o próprio testemunho dos viajantes que deixaram registrados, né? Então, o Eduardo me convidou para secundá-lo aqui nessa apresentação, mas eu, infelizmente, não vou poder. Eu estou com um problema de uma inflamação forte na garganta, estou falando. Parece que eu estou forçando, né? Mas não, aconteceu mesmo. Eu estou com essa infecção e tá difícil para mim falar, então eu vou passar para ele, vou só aqui compartilhar, autorizar o compartilhamento e deixá-los à vontade, sejam todos muito bem-vindos, e se eu puder, eu vou ficar olhando aqui, mas se eu precisar falar alguma coisa assim, rapidamente, eu fico à disposição de vocês também, mas eu acho que podemos nos concentrar no Eduardo, que é quem vai realmente conduzir, ter a informação para nos passar. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, Zé. Muito obrigado mesmo. Eu fico triste que você esteja passando por um problema, né, assim, de saúde nesse momento, né, mas é altamente compreensível, né? Você está autorizado a deixar o recinto, né? Obrigado. Bom, a primeira pergunta, né, que a gente se faz sempre, né, por que a gente vai falar sobre expedições científicas, sobre naturalistas no Brasil, né? Exatamente pelo que o José comentou, né? A gente atualmente está se publicando muito sobre esse assunto, tem muita gente estudando esse assunto, mas sempre através do olhar do historiador, né? Eventualmente do biólogo, mas é raro, né, isso acontecer, né? E eu comecei a sentir necessidade de olhar isso através do olhar do paisagista, porque é uma característica muito importante, né, dessa história toda, né? E então eu comecei a perceber que através dos registros, registros textuais, através dos registros iconográficos,
né, que os naturalistas faziam, né, a gente podia tentar se aproximar de uma compreensão desse país um pouco antes dessa situação ameaçadora em que a gente se encontra, do ponto de vista ambiental, né? Não é um romantismo achar que no século XIX era tudo uma maravilha, não, porque a destruição começou lá em 1500, né? Todo o processo de destruição do país. Mas era uma época em que, para eu destruir um determinado ambiente, eu precisava ir até ele, né? Hoje em dia eu não preciso mais ir lá, né? Porque a mudança climática se encarrega de fazer isso por mim, né? Não preciso nem chegar lá, né? Então, uma necessidade de compreender a riqueza desse país, paisagística, botânica, faunística desse país, é um pouco antes, né? Uma época em que você ainda tinha várias áreas, vastas regiões preservadas com algum grau de preservação. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da narrativa mesmo, né? desses naturalistas, né? Existe toda uma narrativa, assim, que eu diria assim, um pouco do romantismo, né? De uma idealização, né? De uma paisagem, de uma idealização de uma natureza, né? Mas que, ao mesmo tempo, ela era muito impactante para um europeu, que não tinha nenhuma vivência daquilo, né? Então, as descrições, por exemplo, sobre Palmeiras, né? O Márcios, quando fala sobre Palmeiras, ele fala nas palmeiras eu renasço, né? Era uma coisa assim tão diferente da sua vivência, do seu cotidiano, né? Que ele vê naquilo um elemento muito importante, né? de se fortalecer, né? de renascer propriamente, Egito, né? Então, tem várias publicações, o Marcos tem uma publicação sobre Palmeiras, né? O Wallace tem uma publicação sobre Palmeiras. As palmeiras eram assim, um objeto assim, muito importante, e mesmo os que não estudaram especificamente Palmeiras sempre citavam as palmeiras como elementos muito marcantes na paisagem, coisa e tal, né? Tem um outro lado, além das questões ambientais e da própria leitura de paisagem, né? Que é o lado artístico mesmo, né? Como se interpretava artisticamente essas paisagens, né? Então, a gente teve grandes artistas representando nossas paisagens, como Rugendas, como Florence, como Tonet, vários artistas que fizeram representações dessas nossas paisagens e a gente consegue, em alguns casos, chegar até a identificar espécies vegetais. Alicia, eu acho que seu microfone está ligado e está provocando uma interferência aqui. Boa noite. Bom, então, essa necessidade de se mergulhar nesse universo aqui me empurrou, né? Primeiro, comecei muito modestamente lendo os 3 volumes do Viagem pelo Brasil, né, de Spix e Márcios, né? Mas depois aquilo se tornou um pouco insuficiente para mim, e eu comecei a pesquisar outros naturalistas e comecei um vai puxando o outro, um vai engrenando no outro, um deixa lacunas que o outro responde e por aí a gente vai. Eu vou compartilhar minha tela. Eu fiz uma seleção aleatória aqui do material que eu preparei para o curso, né? E eu fiz um resuminho aqui, um pouco aleatório, mas apenas para dar uma ideia do universo de temas, né, que nos interessa e que eu pretendo abordar.
Alessia, mais uma vez, por favor, veja o que está acontecendo aí com o seu som. Bom, vamos tentar achar o lugar de compartilhar, certo? Dá licença, eu já silenciei o microfone dela, tá? Ah, tá bom, obrigado. Eu acho que é aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ou não? Sim. Hein? Sim, Sim? está aparecendo sim. Sim, estamos Sim. vendo. Tá. Eu vou sugerir que quem tiver disponibilidade, colocar em tela cheia, né? Porque a gente vai falar sobre paisagens, sobre imagens, coisa e tal. Eu acho que quanto maior a gente puder ver, melhor, né? Bom, como é que é o caminho aqui? Ah, ok. Essa é uma listagem que está longe de ser uma listagem completa, né, dos naturalistas que vieram ao Brasil, que passaram pelo Brasil, nos meados do século XVIII até o final do século XIX. Né? É uma lista, basicamente, ela tem fala dos naturalistas que eu tive proximidade, que eu me aproximei deles. Né? Tem vários outros que eu ainda não tive tempo de chegar até eles. Né? Então, a gente começa lá no meados do século XVIII, né, com Commerson e Barré, né, que não são naturalistas que vêm ao Brasil, mas eles passam pelo Brasil dentro de uma viagem de circunnavegação do globo, né? E são estrangeiros, que são raros, porque nessa época o Brasil estava completamente fechado à pesquisa, ao estudo. O Brasil se trancava desde os primeiros 300 anos, se trancou, né, com receio, né, de apropriação das suas riquezas e tudo do próprio território, né? É lógico que lá atrás, no século ainda XVI, né, a gente teve lá os holandeses que tiveram aqui, né, e a gente tem alguma pesquisa, alguma investigação acerca de natureza, né, de recursos naturais no Brasil. Mas vai ser a partir de meados do século XVIII que a coisa vai começar a se intensificar, e vai se intensificar ainda mais a partir do momento em que a família real se transfere para o Brasil, né? E aí, em 1808, né, é decretada a abertura dos portos às nações amigas. É nesse momento em que vai haver uma avalanche, né, de pesquisadores europeus, né, os povos de origem germânica. A gente não dá para falar em alemães, porque ainda não existia Alemanha nessa época, mas são todos os bávaros, prussianos, né, os povos austríacos, e também os franceses e também ingleses. Então, eu fiz uma certa cronologia, né, da permanência desses cientistas aqui no Brasil, né, e, na verdade, isso é que fez a estruturação do curso que eu vou apresentar. Porque, em determinado momento, existem duas expedições que são muito significativas. Né? A missão austríaca, dentro dela, a gente tinha os bávaros Spix e Martos, né, que talvez seja a expedição mais frutífera, né, que se teve, e a expedição Langsdorff, que veio logo a seguir, uma expedição de longa duração, que com resultados assim um pouco catastróficos, uma expedição daria um belo de um filme, porque tem muita mudança de rumo, tem gente que morre, tem gente que enlouquece, né? Tem de tudo um pouco, né? Tem conflito, tem briga, tem casamento no meio, é uma história assim riquíssima de informação, né? Então, em termos assim, da estrutura das 4 aulas, né, do curso, eu dividi mais ou menos assim: o período pré-missão austríaca,
que é a primeira aula. A segunda aula é exclusiva sobre a missão austríaca, porque além de Spix e Masters, a gente tem que mencionar Paul, a gente tem que mencionar Natterer, né? A gente tem outros naturalistas que têm grande importância dentro daquele grupo que veio acompanhando a princesa Leopoldina para casamento com Pedro de Alcântara, que depois viria a se tornar Pedro I, né? A terceira aula com a expedição Langsdorff, que é uma expedição em 2 etapas. Tem uma etapa que compreende Estado do Rio e Minas Gerais, e tem uma etapa mais longa que ruma para o estado de São Paulo. Depois, no Rio Tietê, ela se transforma de terrestre para fluvial. E eles vão de Porto Feliz, que é um pequeno porto no Rio Tietê, até Belém, né? Atravessando rios. Não é uma tarefa simples, não é uma navegação contínua, tem acidentes, tem cachoeiras, tem desníveis, é uma aventura enorme. E o que é bom na exposição, no caso do Langsdorff, é que a gente hoje tem publicados o diário da exposição, escrito pelo próprio Langsdorff, e o diário do Hercule Florence, né, que era o desenhista, era o segundo desenhista da expedição, e ler os dois assim em paralelo, cotejando dia a dia, é sensacional, porque o que um não fala, o outro fala, ou então falam coisas completamente discrepantes um do outro. Então, é interessante para a gente entender a leitura que cada um daqueles naturalistas fazia, né? E a quarta aula eu vou tratar do período pós-Langsdorff, né? E aí tem uma série de naturalistas, muitos assim com caráter solitário. Quer dizer, esse solitário tem que ser entre aspas, porque eles nunca faziam expedição sozinho, era impossível você estar sozinho numa expedição, né? Então, tem um caráter assim, mas sem grandes volumes. Por que eu estou falando isso? Porque lá em cima, por exemplo, na expedição do Alexandre Rodrigues Ferreira, por exemplo, é uma expedição de 9 anos de duração. Hoje é inimaginável você pensar numa expedição com 9 anos de duração. As expedições científicas que ocorrem até hoje, elas têm 15 dias, 20 dias, né? A expedição do Roberto Burle Marx à Amazônia, que foi a mais longa, teve 50 e poucos dias, né? Então, pensar numa expedição de 9 anos e que se calcula que nessa expedição, ao longo dos 9 anos, tenham passado 500 pessoas por ela, né? Não 500 pessoas simultaneamente, mas ao longo dos 9 anos, entre tropeiros, entre indígenas, entre ajudantes, entre cientistas, especialistas, você tem um grupo de 500 pessoas. É um negócio bastante... Exige uma logística, né, muito sofisticada, muito incrementada, né? Então, eu separei algumas imagens. Por exemplo, essa é uma imagem, o príncipe Noivide, ele teve a preocupação de representar a expedição, vários momentos da expedição, né? E esse desenho ele mostra, né, como é que era a estrutura quase que militar, né, de uma expedição. Uma bateria de vanguarda, né, que era formada por quem conhecia o caminho, né, pelos que conheciam, poderiam orientar o caminho, formada também por indígenas, que era quem saberia, né, se defender de um animal feroz, ou dialogar, ou enfrentar, né, outro grupo indígena diferente, né? Você tinha toda essa sequência de mulas carregadas com tudo que você possa imaginar, de roupas, a
alimentos, a equipamentos de uso científico e as próprias coletas que iam ser feitas ao longo do caminho, né? E lá atrás você tinha os tropeiros aqui na frente, esses caras que estão aqui, mais os que estão do outro lado, que eram os que se encarregavam de cuidar das mulas, né, para acompanhar para que elas não saíssem do caminho, descarregá-las ao fim do dia, levar elas, conduzi-las até um pasto, né, depois no dia seguinte pegar as mulas de volta, carregá-las de volta e por aí vai, né? E lá atrás você tinha os naturalistas, né, com as suas várias especialidades, né, e outro pessoal de apoio, indígenas. Os indígenas eram muito importantes na expedição, né, porque não só porque eles conheciam, né, eles sabiam onde estavam pisando, né, conheciam os caminhos, conheciam as dificuldades, sabiam lidar com as coisas estranhas que pudessem acontecer no meio do caminho, né, e sabiam caçar, né? E a caça tinha dois fatores importantes. Uma era caçar o animal para a alimentação da tropa e outra era caçar o animal para a coleção científica, né? Para ser estripado, para ser como é que se chama? Empalhado, né? Para ser preparado para ser acondicionado para ser remetido para quem diz direito, né? Então, ele retrata as percalços da expedição, né? Rios precisavam ser atravessados, às vezes mais profundos, mais complicados de ser atravessados. Então, tem uma narrativa ali muito interessante que é dada através dos desenhos, né? Alexandre Rodrigues Ferreira, que era um baiano educado e radicado em Portugal, ele vem ao Brasil e faz a expedição que eu comentei de 9 anos de duração, e ele vem para pesquisar a área da Amazônia e Centro-Oeste, né? A área do Mato Grosso e Goiás. Mato Grosso, desculpe, Cuiabá. Então, ele faz registros, é uma coleção imensa. Hoje, ela, infelizmente, ela está dispersa em várias instituições diferentes, né? Então, mas são registros muito preciosos, de paisagens muito belas, né? Que ele vai registrando ao longo do caminho. Aqui a gente já está, teoricamente, já estaria na segunda aula, né, onde a gente tem a missão austríaca, né, que o motivo da expedição, né, o que detona a expedição é o casamento da princesa Leopoldina, né, com o Pedro de Alcântara, né, e aqui a gente já começa a ter registro do Thomas Ender da própria viagem, né? Como é que eles vinham? Eram viagens que duravam 2 meses e meio, quase 3 meses, se não tivesse nenhum percalço no meio do caminho, né? Através aí tinha vários tipos de barcos, né? Navios, fragatas, né? E dentro dessa expedição, dessa chamada missão austríaca, ou expedição austríaca, tinha 2 gringos, né, que eram os bárbaros Spix e Marcius, e que fazem, na verdade, a expedição mais bem-sucedida dentro da expedição mais bem-sucedida, né? E não só porque a expedição ocorre de cabo a rabo, sem nenhum percalço, né? Com os percalços naturais, né, desse caminho, é uma expedição que percorre 14 mil quilômetros em lombo de burro, né? Então, é uma expedição, isso em 2 anos e meio, menos de 3 anos, né? Então, é uma expedição que ela corta, né, do Rio para São Paulo, depois Minas Gerais, né, depois chega a Bahia, chega inclusive a Salvador. Depois dali, eles atravessam a Caatinga, passando através do Piauí, até chegar a São Luís do Maranhão. Depois, por mar, eles vão até Belém, né? E depois sobem o rio Amazonas até lá em cima. Aqui eles se dividem, mas a gente vai entrar em detalhes depois, né?
Então, uma expedição de grande extensão e com sucesso absoluto na coleta. Eles praticamente não perdem nada do que coletaram. Era muito comum se perder nas remessas para a Europa desse material, ter problemas, naufrágios, e esse material não chegar lá, né? Enfim, né? Então tem toda uma logística que acabou dando certo numa expedição que era um pouco assim à margem da expedição austríaca, porque eram dois naturalistas de outra naturalidade e que tinham um propósito assim muito específico deles, né? Então isso deu certo e a gente vai falar muito sobre essa expedição ela é bastante significativa. Na primeira fase da expedição de Spix e Márcio, que é uma fase que vai só do Rio até São Paulo, eles são acompanhados por Thomas Ender, né, que tinha vindo no mesmo navio que eles, na mesma fragata que ele, e chegaram antes ao Rio, né, ao Brasil. E então eles ficavam perambulando pela cidade e arredores, né, e já começando a herborizar, a fazer pesquisas, né? E o Thomas Ender registrou paisagens do Rio de Janeiro e dos arredores que são fabulosas. Os registros são muito interessantes, a gente consegue ver, por exemplo, como é que já começava a acontecer um processo de transformação, né, da mata, né, em determinadas regiões. Aí já consegue ver a presença das bananeiras, né, começavam a acontecer. Então, a gente começa a tentar entender bom, aí depois a gente pode ver isso com muito mais detalhe, né? Essa é uma imagem que eu estou muito feliz de ter conseguido montá-la, né? Porque eu conheci a imagem de cima, que é um desenho do Thomas Ender, visto lá de cima do Corcovado. O relato é de que o Thomas Ender subiu ao Corcovado, são 700 metros de altura, em trilha por trilha, né? Subiu ao Corcovado várias vezes, né? E ele tem esse desenho, que é esse registro em aquarela meio incompleta, uma aquarela incompleta, né? Ainda pela metade, né? E depois eu conheci, porque está na Flora Brasiliensis, esse desenho da esquerda, que é atribuído a Márcios. Mas eu achava o ângulo tão parecido, tão próximo, né, um do outro. Eu falei, bom, será que esses dois caras subiram juntos, sentaram assim, lado a lado, para desenhar isso, né? Mas depois você começa a ver, não, que é muita coincidência. Então, na verdade, um desenho ele é resultado do outro, ele é oriundo do outro, né? E agora, recentemente, eu descobri, na própria Flora Brasiliensis, perdido no meio de um capítulo, sem nenhuma referência específica a ele, a continuação desse desenho, né? Então, você repara, falta um pedacinho aqui entre os dois, né? Mas você repara que existe uma base, uma origem, né, de um registro, e depois existe o desenvolvimento desse registro a partir de outra personagem, outra pessoa, né? Outro artista que desenvolve isso, né? Esse é um desenho original do Márcios, né? É um desenho, um registro do caderno caderno de campo dele, né? Então, você vê a Lagoa Rodrigo de Freitas, que ele ainda não sabia que se chamava Rodrigo de Freitas, né? Você vê lá a Pedra da Gávea lá no fundo, ou Dois Irmãos. Então, enfim, você tem um registro muito interessante. Então, eu gosto de trabalhar com esses croquis, né? Não só desenhos muito bem acabados, desenhos muito estruturados, né? Com muita informação, mas também através de croquis. Um desenho como esse, que mostra já à direita, né, o processo de preparação, né, de desmatamento para a chegada do café, né?
com a chegada do plantio do café, né? Então, você vê que a coisa já começava a acontecer nessa época de uma forma um pouco desenfreada. Tem vários desenhos que retratam, né, essa situação. Outra situação que, com o tempo, você vai acumulando, né, é croquis que resultam em desenhos bem acabados, né? Então, você tem um croquis de campo, né, um desenho feito ali na, na hora do repouso, né? E depois você tem esse desenho já transformado numa litogravura, já impresso, né? Então, é muito interessante fazer esse estudo comparativo entre uma coisa e outra. Isso vai aparecer em vários momentos. Esse é um croquis de campo do Márcios, de um dos desenhos mais bonitos que eu conheço, né? Que é o desenho que ele representa as aves na região do São Francisco, né? É um desenho que a gente quase que consegue escutar, né, as aves, né, o ruído das aves, o cantar das aves, né? Agora, sempre com um grau, né, de detalhamento muito forte, né? Você vê aqui, por exemplo, uma figueira mata-pau que envolve uma outra árvore, né? Você vê bromélias, você vê palmeiras, você vê embaúba, né? Você vê, tem um grau de informação muito detalhado nesses desenhos e que permite que você veja durante muito tempo. Agora, é interessante notar que isso nasceu daqui, né? Isso começa assim e depois vai sendo elaborado e chega num resultado como esse, né? Márcios também registrou de forma brilhante, né, certos ambientes, né, ambientes de caatinga, né? Então, é muito legal, muito detalhado também, com muita informação, né? Você tem as palmeiras licorias, você tem a barriguda, tem a comífera, que é essa árvore à direita, tem os cactáceas, as cactáceas, os melocactos, né? O facheiro. Então, você vai tendo várias informações do ponto de vista botânico e paisagístico, né? Dessa paisagem única, né? Outra vertente interessante, que é uma vertente que vem lá de Humboldt, né? Quando Humboldt começa a descobrir, né, a ecologia, quando começa a perceber que tudo estava relacionado, tudo estava ligado, né? E que ele começa a entender que você não deve representar os elementos da fauna ou da flora, né, despregados, né, descolados do seu habitat, né, do seu ambiente natural, né? Então, isso vem apresentando. Inicialmente, os desenhos de representação de flora, eles eram assim, a palmeira isolada, né? Um fundo branco, né? Sem grandes informações. Então, ela já começa a ser contextualizada. E como o desenho passa por várias etapas, né, até chegar na representação final, né? O primeiro desenho, né? O segundo já bem mais elaborado, que depois vai se transformar no desenho, no último, né? Outra coisa curiosíssima é que Márcio se permitia desenhar em cima de desenhos de outros, né? Então, você pega um desenho do Franz Post, por exemplo, que é do século XVII, né? E ele, 200 anos depois, né, ele trabalha em cima desse desenho. Ele deve pensar, né? Imagina que ele pensa, bom, a paisagem já tá desenhada, né? Eu não preciso redesenhar. Então, eu posso introduzir elementos característicos dessa paisagem, né, sobre esse desenho, né? Então, tem alguns desenhos que ficaram incompletos, ou eu ainda não descobri o desenho na sua forma final, né? Mas tem outros que estão completos, tem outros que já estão completos e você
não consegue identificar qual o desenho de um, qual o desenho de outro, entendeu? Então, é muito interessante perceber isso. Isso hoje seria considerado um crime, né? Você pegar um desenho de 2 séculos atrás e desenhar em cima dele, né? Interferir em cima dele, né? Mas a gente não pode pensar dessa forma, porque não pode pensar com anacronismo, né? Bom, isso aqui eu não vou entrar em detalhes hoje aqui nisso, mas é só para deixar uma pulga atrás da orelha de todo mundo, né? Porque todo esse esforço feito na missão austríaca, né? Quando isso chega na Áustria, a recepção não é exatamente a que se esperava, né? Isso é um pouco assim para a gente ficar aliviado e não achar que só brasileiro que é bagunçado e desplanejado, né? Então, a falta de planejamento foi uma coisa assim, absurda e muita coisa se perdeu por conta dessa falta de planejamento. Mandam uma equipe de 14 pessoas atravessar o Atlântico, permanecer quase 3 anos, né, no campo, e depois, quando esse material volta, ninguém pensou o que fazer com esse material. Ué, e caramba, e agora, né? Então, isso a gente pode analisar um pouco melhor, né? Entender como é que isso foi acontecer. Outro ponto, né, que eu enfoco bastante, que seria a terceira aula do curso, né, que é a expedição Langsdorff, que é uma expedição também de grande extensão, que ela tem 2 etapas. Esse mapa aqui é meio chato de ver, mas a gente está com o Rio de Janeiro aqui embaixo, no cantinho. Então, ele tem uma primeira etapa, que é uma etapa, basicamente, Estado do Rio, o atual Estado do Rio e Minas Gerais. Depois, a segunda etapa, né, é uma etapa que é terrestre até São Paulo, até Porto Feliz, no Rio Tietê, e depois ela se transforma em fluvial através desse percurso. Aqui na região de Corumbá, a expedição se divide em 2, né, por motivos não só científicos ou menos científicos do que por motivos emocionais. Isso é interessante ver, porque o Langsdorff era totalmente temperamental e tomava umas atitudes assim inesperadas, né? E essa expedição vai terminar em Belém, lá em cima, sendo que o Langsdorff vem só até aqui, ó, no início do rio Tapajós, né? Aqui ele já perde a razão completamente e ele tem que ser transferido, né, de volta para casa, né? Não fica aqui, né? Então, é uma expedição cheia de percalços, cheia de conflitos, cheia de surpresas, tem morte, tem gente que enlouquece, é uma coisa que dá muito a ideia, né, do que é a vivência dentro de anos seguidos em condições adversas de um grupo de pessoas nem sempre homogêneo, cooptado assim, em função das suas especialidades, né? E com a necessidade de uma infraestrutura e de uma logística muito elaborada, que nem sempre se consegue, né? Então, Aí você fica olhando, puxa, como é que o cara vai de São Paulo a Belém, por Rio, né? Deve ser uma viagem incrível, né? Não é tão incrível assim, porque esse caminho é cheio de acidentes, né? Então, tem desníveis no Rio, tem cachoeiras, E a cada desnível desse, eles eram obrigados a descarregar as canoas, descarregar os barcos na margem, né? Se fosse um desnível pequeno, isso era manobrado com cordas, né? Ou para subir o desnível, ou para descer o desnível. E uma vez que os barcos mudassem, né, de cota, né, mudassem de nível,
por terra, todo o material era transportado, né, e recarregado de novo na canoa, né? Sendo que, às vezes, essa operação acontecia 2 ou 3 vezes no mesmo dia, né? Então, você tinha que descarregar tudo, ir por uma trilha, né, na margem, e depois carregar tudo de novo. Então, no meio disso, tem muitos acidentes de percurso, tem barcos que se perdem, enfim, é uma aventura impressionante e com aquela... Mas tem a vantagem de a gente ter os relatos diários do Langsdorff e do Florence, que era o segundo desenhista. Era o segundo desenhista, mas ele era um faz-tudo, né? Ele era mais do que apenas um desenhista, né? Na primeira etapa da expedição, conta, né, com o apoio de Rugendas. Esse é um desenho que eu acho que eu posso ficar olhando para ele durante algumas horas, né? Porque a carga de informações que você tem num desenho como esse, você identifica famílias botânicas, com certeza, né? Você identifica heliconiáceas, você identifica arecáceas, marantáceas, aráceas, né? Você identifica aningas, você identifica, né, a quantidade de informação que você tem num desenho desse é muito grande, né? Então, dá para vê-lo durante um bom tempo e revê-lo, né? Cada vez que a gente olha para um desenho como esse, a gente descobre mais algum detalhe que a gente não havia percebido, né? Tem epífitas, tem lianas, né? Tem uma floresta de fato, né? Que é uma tentativa do Rugendas de fazer um resumo, né, da floresta brasileira, né? Desenhos belíssimos, né, que retratam cenas, né, muito interessantes, né, muita fidelidade, com muito critério, com muita conhecimento, né, da área. Às vezes você tem cenas que representam situações, né, vividas, né, situações de conflito, né? E esse é um desenho que tem várias versões, né? E ele começa nesse croquis aqui, né? Esse é um croquis de campo, né, que ele faz, né? Onde você tem para chegar até esse desenho final. O Toné também tem uma representação muito interessante, né, dos buritis, né? O Florence, na região da Chapada dos Guimarães, ele fica muito impressionado, né, com essas estruturas ruiniformes e ele escreve muito a respeito delas, né? Os desenhos são assim, muito informativos e muito belos, né? Bom, a última aula a gente vai se dedicar aos outros naturalistas após a expedição Langsdorff, né? Então, vale a pena registrar a passagem de Wallace, né? Wallace é um dos formuladores da teoria da evolução, né? Junto com Darwin, né? E ele tem um livro específico sobre palmeiras, né? Palmeiras da Amazônia e seus usos, né? Então, é muito interessante, né? E eu termino, né, com a Comissão Científica do Império, que é uma comissão encarregada de estudar o estado do Ceará, né? Por que o estado do Ceará, né? Porque havia notícias de que havia muitas riquezas minerais, né, no estado, né? Então, na verdade, é um estado, esquadrinhamento do estado do Ceará, com algumas pequenas introduções, né, penetrações no estado de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, mas o foco mesmo era o estado do Ceará, né? Foi comandada pelo Francisco Freire Alemão, essa expedição, né, que era um botânico assim de mão cheia, e
um ótimo desenhista, né? Como a gente percebe através do seu caderno de campo, né? E contou com a presença, com a participação de José do Reis Carvalho, que era um grande desenhista cearense, né, que fez registros maravilhosos sobre hábitos, sobre costumes, sobre paisagens, né, e que é uma beleza de se ver e de se analisar o trabalho dele, né. E eu acho que eu fico por aqui, né. Bom, isso assim, uma degustação, né, do material que a gente tem, né, hoje, né, sobre esse tema, né? E, e eu quero, né, poder assim, discutir, né, as feições de paisagem, as características de paisagem, os elementos de composição das paisagens, né? A gente tem muita informação. Ao mesmo tempo, a gente percebeu os preconceitos, né, dos artistas que representavam essas paisagens, dos maneirismos, né? Então, é interessante ver, aí a gente começa a ver o príncipe Vídeo Noivides, por exemplo, ele critica o trabalho do Rugendas, porque diz que ele não é fiel ao que ele viu no Brasil, né? Ele fala, essa palmeira nunca existiu no Brasil. E é verdade, o Rugendas representa coisas que eram coisas da cabeça dele, da memória dele, ou do sonho dele, do desejo dele, né? Então, a gente vê assim, até que ponto, né, essas imagens são, de fato, fiéis, né? E até que ponto elas representam, né, uma visão eurocêntrica das nossas paisagens, né? Isso, às vezes, eu leio textos em que isso é muito criticado, né? Mas é impossível que um europeu, né, do século XIX não tivesse uma visão eurocêntrica, né? É, é quase que impossível, conhecendo o Novo Mundo. Então, há muito preconceito com relação a indígenas, há muito preconceito com relação à população negra, né, escravizada, né, há muito preconceito em relação aos chamados brasileiros, né, que já eram gerações e gerações depois, né, e há muito preconceito com relação às paisagens, né, também, né? Mas isso a gente consegue mais ou menos decifrar, né, através do desenho, através do conhecimento de cada personagem. A gente consegue identificar os que se amalgamaram melhor a nossa cultura. Por exemplo, Bates, Henry Walter Bates, né, que era um pesquisador inglês, né, que ficou 11 anos no Rio Amazonas, né? Tem um livro belíssimo que se chama Um Naturalista no Rio Amazonas, né? Eu sou fã desse cara porque, além de tudo, ele escreve muito bem, né? É um grande escritor, né? Então, ele percebe logo no início assim, que se ele não começasse a se adaptar à vida das pessoas simples, das pessoas comuns daquele lugar, ele nunca conseguiria permanecer 11 anos ali, né? Então, é interessante perceber isso, como é que ele vai se amoldando, vai virando, de fato, um brasileiro no meio da Amazônia, né? É interessante ver a trajetória de um Natterer, por exemplo, que vem na missão austríaca para ficar 3 anos aqui, mas acaba ficando 18, né? A despeito do Império, né? Mandar ele voltar, ameaçar que vai cortar o financiamento dele, e ele fica empurrando com a barriga. Tem horas que ele finge que não recebeu a carta do governo, né, mandando ele voltar. Tem horas que ele responde dizendo: só preciso ver mais uma coisinha.
E ele vai embromando durante 18 anos, né? Isso é inacreditável, isso, né? Então, ele, durante 18 anos, ele embroma o governo e vai ficando por aqui, acaba se casando com uma brasileira, em Barcelos, no Amazonas, tem 3 filhos com ela, né? E 2 morrem cedo, porque o índice de mortalidade infantil era muito grande na época, né? Mas uma sobrevive, e depois de 18 anos ele resolve voltar para a Europa. Então, ele, a mulher brasileira e a filha brasileira, só que eles vão para Belém para pegar um navio, e o navio que tem o navio mais que está saindo, tem a data mais próxima, né? É o navio de bandeira inglesa, né? Então ele pega o navio e vai parar na Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele fala: poxa, nunca vim à Inglaterra, vou para Londres. Aí ele vai para Londres e aluga uma casa e fica mais um ano morando em Londres, ele e a família, né? E lá ele tem mais uma filha, inclusive, com essa esposa brasileira, né? E na Áustria ele já era dado como morto, né? Era considerado morto, né? Aí 19 anos depois que ele sai da Áustria, ele aparece, né? Oi, gente, voltei. E o mais interessante é que ele volta a trabalhar no mesmo lugar em que ele trabalhava antes, no Museu de História Natural, na mesma mesa, na mesma sala, né? Isso é sensacional. Então, tem várias histórias que não são propriamente paisagísticas, né? Mas que enriquecem muito, né, o entendimento dessa coisa, né? O Florence, por exemplo, depois que termina a expedição Langsdorff, ele volta a um determinado lugar no estado de São Paulo, que eu não me lembro mais qual, e que ele tinha ficado hospedado um bom período ali. Ele volta para agradecer ao dono da casa, e porque tinha ficado de olho na filha dele, né? E aí propõe casamento à filha, né? E ele casa com essa mulher e tem 13 filhos com ela, até que ela morre, ele casa com outra e tem mais 7 filhos. Então, o que tem de herdeiro do Florence no Brasil é uma coisa impressionante, entendeu? É uma espécie de Mr. Catra do século XIX, né? Então, é isso. Eu queria... o Zé acabou ficando ali, não sei se ele conseguiu, né, resistir, né, à situação. Eu queria saber se vocês têm... Eu fiquei porque esse assunto é fascinante demais. É difícil a gente se desligar dele. Inclusive, tinha pergunta para você, assim, que é complementar ao que você já falou. Assim, diante desse depoimento de todos esses naturalistas, a parte que está interessando, a parte de paisagem, assim, qual seria o interesse do paisagista contemporâneo em conhecer essas informações todas? Como é que seria isso? Seria útil? Bom, para mim, eu considero que é muito útil, porque a gente entende como é que essas mudanças de paisagens acontecem ao longo dos percursos no Brasil, né? A gente consegue entender como é que é uma paisagem ribeirinha, né? Que tipo de situação você encontra, seja na Amazônia, ou seja em área de cerrado, de caatinga. A gente consegue entender, por exemplo, a caatinga, eu tenho duas formas de entender a caatinga. Eu aprendi a entender a caatinga através de 2 caminhos. Um caminho é o Marxius, né? Porque a caatinga, só para contextualizar, a caatinga era considerada um lugar assim inacessível, né? Inóspito. Os naturalistas tinham medo da caatinga, né? Então, até o início do século XIX, né, as descrições de caatinga que se tinham eram da
borda da caatinga. Ninguém entrava dentro da caatinga. Você entrava, olhava assim, saía rapidinho. Manuel Arruda da Câmara, por ser natural da caatinga, foi o único que entrava na caatinga e descrevia a caatinga, estudava a caatinga. Bom, e aí, mais recentemente, através dos naturalistas, vem a descrição de Mártires, que atravessa a caatinga com muito sacrifício, quase morre, passam muita dificuldade, perdem animais no meio do percurso, né? É uma dificuldade muito grande, né? E depois, né, quase um século depois, 80 anos depois, né, a gente tem a descrição do Euclides da Cunha, né? Então, que eu acho assim, brilhante, né? Assim, detalhadíssimo e brilhante, né? Então, para a gente tentar entender os biomas, para a gente tentar entender o funcionamento dos biomas brasileiros, dos ecossistemas, eu acho que é fundamental a gente ter esse resgate dessas informações de tempos em que a situação era um pouco menos drástica, né, do que a gente encontra hoje, né? Então, eu, como paisagista e como interessado, né, nas paisagens, eu buscar isso, para mim, é fundamental, né? Eu respondi a tua pergunta, eu não sei se eu fui falando outra coisa. Não, não foi, era isso mesmo que eu estava falando, porque eu me lembrei do próprio depoimento do Márcio para cruzar a Caatinga, em que ele, inclusive, perde o encarregado geral da tropa, porque esse encarregado foge. Quando ele sabe que o Márcio vai atravessar a Caatinga, durante a noite, ele foge com medo, né? E o Márcio arranja outra, assim, na última hora. É muito interessante. Durante muitos anos, eu alimentei o sonho infantil, mas bem gostoso, de recuperar esse material que o Márcio abandonou na Caatinga, porque as mulas estavam morrendo e ele teve que abandonar. Ele escondeu embaixo de uma pedra, aí ele faz uma descrição, um inventário do material, aí tem assim um osso de mastodonte, um esqueleto completo de anta, coisas assim que ele deixou lá no meio da Caatinga. E eu dizia assim, pô, um dia eu vou fazer uma pesquisa e vou descobrir esse material 200, Mas não é 300 só anos você, depois. não, Zé. Eu também tenho esse mesmo sonho, né? Pois é. De Ou encontrar então, esse ou então, material que está perdido lá. ou então descobrir o caderno de anotações do Riedel na expedição Langsdorff, que ele deixou em Manaus e ninguém sabe onde foi parar, não é? Então, são coisas assim que são muito enriquecedoras, mas eu acho assim, o ponto que você apontou aí das relações das populações com os locais na época, se a gente faz uma comparação com hoje, né, aí você vê como mudou essa relação mesmo, porque a Caatinga é talvez o bioma brasileiro onde o homem tem uma relação mais forte com o meio ambiente, né? Eu sempre tive essa impressão, porque é só pegar música, né? Qual é o outro bioma que tem música falando de quando olhei a terra ardendo, qual fogueira, né? Não tem várias músicas que são de Caatinga, né? Então, isso é muito enriquecedor e é uma coisa que vai se perdendo, né? Vai se perdendo com o tempo. Então, essa comparação, eu acho que é fundamental. Foi por isso que eu fiz a pergunta da relação. O Burle Marx, num filme, ele fala assim, eu não acredito em paisagista que não tenha cultura geral. Ele fala arquiteto, mas ele está se referindo a lato sensu, a todo mundo, né? Assim, eu não acredito no arquiteto que não tenha cultura geral, né? Porque é fundamental. E essa cultura geral, todo esse depoimento desses viajantes, é fundamental você conhecer, né? Para ter essa noção do que vai acontecendo na paisagem brasileira, principalmente nas relações entre a paisagem e o povo que nelas vive, que é uma informação preciosa para nós até hoje, né? Você não pode fazer projeto de paisagismo na Caatinga sem saber o que é a Caatinga. Uhum. Então, Não, e vale para tudo, vale para o Cerrado, vale vale para para tudo, né?
né? Vale para tudo, isso é fundamental. É, tem coisas assim interessantes, por exemplo, desse material perdido. O diário do Florence, por exemplo, né, quando terminou a expedição Langsdorff, o Langsdorff tinha enlouquecido, né, ele ficou com aquele diário na mão, que ele não sabia para quem entregar, né? Então, como ele tinha assistido não, o Toné ele morreu durante a expedição, morreu afogado durante a expedição, e ele ficou muito comovido com aquilo. Então, ele falou, bom, uma saída é eu deixar esse diário com a família Toné. E ele vem ao Rio de Janeiro com o diário, um diário que tinha 300 desenhos, né? Não era só o texto, ele tinha 300 desenhos dele, o diário, mas 300 pranchas de desenho dele. E ele deixa esse material com o Toné, faz uma visita, fala sobre a morte do filho, né, coisa e tal, né, deixa esse material com o Toné. Não sei o que aconteceu, o Toné botou em cima do armário, coisa e tal, só que esse material ficou esquecido durante 45 anos. Né? Ninguém tomou conhecimento desse material. Né? Então, 45 anos depois, é que alguém descobre que existia um diário sobre a expedição. Né? E aí esse diário começa... Mas alguém tem que traduzir aquilo, ele escreveu em francês, está com uma letra, né, manuscrita do campo, né, no meio do mato, no coisa e tal. Né, alguém tem que traduzir aquilo demanda muito tempo, e passa a ser mais alguns anos até que aquilo possa ser publicado, entendeu? Então, tem material. A gente sabe, o Paulo Vanzolini, não sei se acho que os paulistas aqui todos conhecem o Paulo Vanzolini, foi um dublê de naturalista e compositor popular. É autor daquela célebre música chamada Ronda, né, que termina com cena de sangue no bar da Avenida São João. Paulo Vanzolini, ele era naturalista, era herpetologista, especialista em lagartos e répteis de uma forma geral. Né? E tem um depoimento dele que ele conta que tem caixas fechadas da expedição Langsdorff até hoje no porão do Museu de História Natural de São Petersburgo. Nunca foram abertas. Né? Ele fala, bom, interesse científico provavelmente não tem mais nenhum, né? Depois de tanto tempo. Muita coisa pode ter se deteriorado, perecido, né? Coisa e tal. Né? Mas, do ponto de vista cultural, você resgatar esse material, né? Então, você veja bem, tem coisas assim que estão há quase 200 anos, 150 anos, né, que ainda não foram, né, olhadas, não foram observadas, não foram, né, abertas. Então, pode ter muita coisa ainda por se descobrir, sabe? Eu quero dizer isso, tem muita coisa ainda por se descobrir. E isso torna essa pesquisa mais fascinante ainda, né? Porque você percebe que ela não vai acabar nunca, né? Não tem fim. Porque você vai fazer pesquisa de ambiente brasileiro em São Petersburgo, na Rússia, né? Pois é, né? É muito engraçado, né? Então, Isso aconteceu com material de muita gente, né? Não é só sim. né? Do Langsdorff. O próprio Wallace, o navio que está levando ele de volta para a Europa, ele naufraga, né? Naufraga, ele perde quase tudo. Ele salvou uma caixa que tinha o diário dele e os desenhos de palmeiras. Por isso que ele publica um livro sobre palmeiras depois. Mas e você imagina, depois de anos você pesquisando, na hora que você está voltando para casa, você perder todo o material? É absurdo, né? É muito absurdo, né? Então, depois disso, quer dizer, antes disso já se fazia isso, né? A técnica era você ir mandando aos poucos, né? Nunca mandar tudo de uma vez só, né? Mas às vezes não era impossível, né? No meio daquelas condições, né?
dentro daquelas condições. Tem outros Né? problemas legais também envolvidos. Por exemplo, o IPHAN do Rio, a Coordenadoria do Rio, editou um livrinho sobre Langsdorff, sobre a expedição Langsdorff, né? E isso causou um problema diplomático, porque eles tinham partido da ideia de que os direitos direitos autorais já eram públicos pelo passar do tempo, mas a legislação da Rússia não caduca direito autoral nunca, né? Então houve um problema que teve que ser resolvido no nível de gabinetes de embaixadores, porque eles protestaram sobre isso e tal, e resolveram isso politicamente, né? Assim, em nível de diplomaticamente e tal, mas é uma coisa assim, um complicador que pode ter outras conotações em outros casos também. Uhum. Hum. Bom, gente, eu queria deixar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma observação? Queria deixar essa possibilidade também. Eduardo, eu fiquei assim muito impressionado com o elenco que você citou aí de expedições que aconteceram aqui no Brasil, né? Eu não imaginei que tivesse tanto, e eu também não sei quanto tempo levou para você fazer todo esse trabalho. Sua apresentação é muito rica em detalhes, em detalhes de relatos e também de imagens, né? É muito gostoso a gente ver um croquis e, em seguida, bom, as fases do desenho que você apresentou, é um trabalho muito bonito. Eu fiquei muito feliz por ver toda essa sua apresentação. Ah, legal. Bom, isso eu já venho pesquisando há muito tempo, né? Quer dizer, faz parte, né, Mas aí você vai, uma coisa vai puxando a outra, né? Você não tem, é uma rede, né? E aí você vai... E aí, por exemplo, essa conjunção de desenhos, de estágios de desenvolvimento de desenho, né? Dificilmente você encontra uma publicação que tenha essa sequência, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa para a gente, que é arquiteto, que é paisagista, né? Não é muito assim o interesse de um historiador, né? A evolução gráfica, né, de uma representação, né? Então, isso são coisas que eu fui pensando, né? Aquela história do Corcovado, aquela vista do Corcovado, uma panorâmica do Corcovado, aquilo eu acabei de descobrir aquilo tem 15 dias, né? Porque se você olhar na Flora Brasiliensis, no Marte, ele tem os desenhos, todos os desenhos, eles abrem cada capítulo, digamos assim, né? Você tem o desenho tem um número em algarismo romano, né? Tem uma descrição em caixa alta do desenho, assim, um título, digamos, e depois ele tem um texto que ele aborda aquela paisagem, aquele desenho, aquelas informações que ele está dando. Às vezes é um texto de uma página, às vezes é um texto de 4, 5 páginas, né? Dependendo do interesse dele em discutir aquilo. No caso do desenho do Corcovado, aquela primeira metade, do lado esquerdo do visual, ele abre um capítulo. Ele abre um capítulo, tem um título, tem um número. A sequência daquele desenho está também na Flora Brasiliense, mas perdido no meio de um texto, né? Sem nenhuma referência ao que ele é. Então, quando você está lendo, você vai passando o texto, coisa e tal, tem um desenho ali no meio que você olha assim, você não dá muita bola para ele, porque tudo é tão explicado e aquele desenho ele não explica, né? Aí, agora, recentemente, voltando, porque essas informações você não vê de uma vez só, né? São informações que você tem que ler, reler, e você vai descobrindo, lendo, lendo. Aí eu descobri, falei, esse desenho é a continuação daquele outro que está lá numa outra página lá de trás. Aí, graças ao milagre do computador, eu juntei as duas coisas, entendeu?
com o agravante de que tem um agravante ainda maior, que o tipo de acabamento de um desenho é diferente do outro. A cor, um é sépia e o outro é preto e branco, entendeu? Aqui, para mostrar para vocês, eu tive que trabalhar no Photoshop para os dois ficarem com a mesma cor, para ter continuidade, entendeu? Porque não tem. Então, aí você vai montando, é um quebra-cabeça, entendeu? De 1 trilhão de peças, né? Que você vai montando, né? E você vai dando muito prazer de fazer isso, né? Ô, Eduardo, então você não pode criticar quem mudou a gravura do Ender, né? Como você criticou, porque você também mudou as gravuras do Márcio. Claro, 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 claro. Não, eu não critico, não. Eu acho curioso, né? Acho curioso, porque Aham. hoje você imaginar você pegar um trabalho lá, a Mona Lisa, por exemplo, e desenhar um negócio em cima da Mona Lisa, entendeu? Não existe isso, né? A Mona Lisa sem o sorriso, seríssimo. Né? Sabe uma coisa que me lembrou, você falando dessas associações de desenho com história e tal? São Paulo, né? A gente vê, não só em São Paulo, mas quase que no Brasil inteiro, aquele lírio do brejo, né? Edícum coronário, que ocupa todas as várzeas, assim, que dá aquela flor branca, né? Sim. E eu falei, puxa, mas como é que essa planta que é africana veio para aqui, né? Que história é essa? Eu falei, bom, vai ver que tem alguma coisa com navios negreiros, né? É uma planta que faz até esteira, vai ver que veio forrando o navio negreiro. Aí fiquei com essa coisa na cabeça e um dia olhando uma pintura do Debré, de navio negreiro, se olha a representação, embaixo tem lá a planta com o jeitão dela, sabe? Eu não duvido que seja, mas é muito interessante isso. Quando a gente... Isso é exatamente por causa da visão de paisagista, né? Paisagista olha essas coisas, reconhece a planta, e por isso eu entendo que essas pinturas, esses desenhos descritos por um paisagista têm uma outra forma de apresentar a paisagem e o conteúdo delas, né? Sim, assim, avançando no tempo, se a gente observar os desenhos do Roberto Burle que ele se nutria muito, né, dessa origem, desse gráfica, né, dos naturalistas, né? Você vê que ele representa as plantas de forma que você consegue identificar a planta. Em alguns casos, você identifica até a espécie, né? Você identifica a espécie da planta, né? Dentro de um emaranhado Então, isso é muito interessante. Agora, só tem que tomar um cuidado, uma coisa que depois eu fui aprendendo, né? É que nos desenhos, esses estrangeiros, os europeus, eles traziam informações de outros lugares também, né? E, por exemplo, o Rugendas tem uma representação daquela palmeira, acho que é Ioforbe, eu não me lembro agora, uma palmeira bifurcada, né? Aqui no Brasil. Eu não sei se aquilo tem ocorrência no Brasil, sabe? Aquela palmeira, né? Não, não ocorre naturalmente no Brasil. É Pois é, exótico. é É exótico. exótica, Ela é né? exótica, mas não é ela que é plantada, que tem bastante na Bahia, que a gente vê. Ela tem um coco amarelo grandão assim, não é Euforbe essa? Não, Ioforbe Lembra... é a palmeira que bifurca. Ela é É aquela, africana. Já sei. é Tá, aquela, tá. aquela que é bifurcada, entendeu? Ele tem representação disso no Brasil, assim, numa paisagem natural, entendeu? Uhum. Quer dizer, pode ser que alguém tenha plantado aquela palmeira? Pode, mas é muito pouco provável, né, que tenha acontecido, né? Então, tem uma coisa assim de uma carga. E isso é que o vídeo, nós vídeos, critica nele, entendeu? Que ele não tinha o rigor, né? No rigor com representação da flora, coisa e tal, né? Mas aí é coisa de artista brigando com artista, né? Então a gente não vai se meter muito nisso, né?
né? Um criticando o Eu outro. vi que tem uma outra observação que o Márcios, quando ele sobe o Corcovado pela primeira vez, ele descreve uma araucária brasileira no alto do Corcovado, que ele chama de araucária imbricata, deve ser nome antigo. Mas a descrição é da araucária angustifolia brasileira do Paraná, etc. Ele descreve isso. Mas quando eu li, eu disse, provavelmente é uma planta cultivada ali, né? Porque aqui não é área de ocorrência de araucárias. Mas ele também não tinha como saber que não era área de ocorrência dela, né? E a araucária, à medida que ela vai vindo para o norte, ela vai ocupando as partes mais altas. No Espírito Santo, Caparaó, tem araucária, né? A araucária é nativa, segundo o Ruski, mas é na parte muito alta, né? Sendo que lá no Rio Grande do Sul, a araucária pode ocorrer a 40, 50 metros de altitude, que ela suporta melhor por causa do clima de transição ali, temperada, né? Então, tem essas coisas que o próprio naturalista pode ter se enganado, iludido por uma informação Claro. disfarçada, né? Outra coisa curiosa, viu, Oscar, até dentro disso, se você olhar todos os desenhos, quer dizer, todos, quando eu falo todos é exagero, né? Mas muitos desenhos do Rugendas têm uma figueira mata-pau, né? E muitos desenhos de outros desenhistas, de outros artistas, também têm figueiras mata-pau. Eu fico pensando, se de fato fosse assim, tivesse uma população tão grande de figueira mata-pau, a gente não teria mais floresta, né? A gente só teria figueira, né? Só teria, né? O que eu imagino, né? Isso é uma coisa que eu imagino, não tenho nenhuma certeza disso, né? Mas eu imagino que era uma coisa tão inusitada, né? Você imaginar que uma árvore que vai abraçar outra e vai estrangulá-la até a morte, né? Que ele achava que ele queria representar aquilo. Então, ele repetia aquela forma. Então, tem que ter um olhar assim com o pé atrás, né? Tem que ter uma certa, né, senso crítico para observar, né? Mas é interessante. A mesma coisa com relação é que eu não vou tentar, nem tenho competência para abordar o lado etnográfico, né? Mas se você entrar com relação aos preconceitos com relação às populações indígenas, né? É um negócio assim absurdo, né? Absurdo o que se fala, o que se pensa, né? Como é que eles interpretam. Então, essas visões assim de preconceitos, assim, no sentido de conceitos pré-estabelecidos, né? Elas são muito presentes, né, nesse material. Em alguns naturalistas mais, em outros menos, né? Agora, é interessante que o Rugendas, ele no livro dele, naquele Viagem pelo Brasil, Viagem pelo Interior do Brasil, o livrão dele, né, de coisa, ele tem 2 textos em que ele meio faz o meia-culpa a respeito da visão dele preconceituosa com relação ao indígena. É interessante. E isso tá expresso na representação gráfica do indígena, porque eles estão sempre acabrunhados, eles estão sempre tristes. Você não vê representação de indígena sorrindo, de indígena feliz. O Márcios também tem isso, né? O indígena também está sempre acabrunhado, está sempre para baixo, né? E o Rugendas, ele assim, meio que pede desculpas, isso 30 anos depois, né, por ter tido essa interpretação, né, e aí ele fala, na verdade, é um povo que não é um povo embrutecido, é um povo que foi embrutecido pela colonização, né? Então, Então, é interessante você ver como é que essas coisas são representadas, seja no nível da paisagem, seja no nível
Porque esses caras, eles eram muito holísticos, né? O cara era médico, biólogo, botânico, mineralogista, vulcanólogo, né? Enfim. E no caso do Márcio, ele ainda era músico, né? E ele faz os primeiros registros em partitura das canções populares do homem do interior e das músicas indígenas, né? Os primeiros registros que nós temos em pauta, em partitura das músicas indígenas foi feito pelo Márcio, né? Então, é um negócio assim de uma riqueza absurda. Perdón, Sim. perdón. Tengo que dejarlos. Debo ir a cocinar el jantar. Debo Sim, ir a hacer la comida. buena Ha sido cena. hermoso, hermoso verlos a ustedes, escuchar, Eduardo, tan divino, tan hermoso todo lo que nos has contado. Les agradezco infinitamente, infinitamente. Eu que Ojalá fico algún muito, día pueda devolverles algo. fico muito honrado com a sua presença. Muito No, obrigado. Tá? al revés. Chao. Adeus. Bom, gente, a gente já vai 8h20 já, eu acho que a gente já vai avançando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Zé está sem som. Eu não queria falar mais alguma coisa, eu queria ouvir mais alguma coisa a noite toda, porque esse assunto é tão fascinante e é inacabável, né? Aonde você puxa alguma coisinha, tem coisa para contar. E como você mergulhou nisso, certamente você tem um cabedal de informações aí que seria interessante. Eu acho que valeu também, como a Sônia falou, foi super interessante e serve assim para reforçar na gente a vontade de conhecer mais, porque realmente é inacabável, né? E são surpresas que a gente vai tendo, né? Então, parabéns aí pela E conversa. eu fico mais feliz ainda, Zé, porque o assunto te curou, né? Pois é um assunto que, como é que se diz? Ele tem qualidades terapêuticas. Terapêutico. Agora, para quem quiser saber mais, que nem você, José, é só se matricular no curso, viu? Que começa segunda-feira. Lá vai ter mais coisas. Uma boa ideia. É verdade. Obrigadíssimo, Eduardo. Foi muito bom, foi genial. Bom, gente, uma boa noite para todos, né? Até a próxima. Tchau, Boa Regina. noite, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.